Seja bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel. Estamos trabalhando nessa série desta semana algo muito precioso. Meu amigo Paulo Ormerod está trazendo conceitos muito legais sobre a vida empresarial dele, a vida familiar dele, como ele gestiona tudo isso. E agora eu quero entrar, Paulo, um pouco mais nos teus negócios, começando pela tua área de palestras, pela tua área de mentoria, né? Lembrando que você escreveu, quero recomendar, né, esse livro Finanças em Família, uma história real de superação, aprendendo a lidar com finanças com ou sem dinheiro. E eu tô louco para chegar nesse episódio que nós vamos falar dessa parte do lidar sem o dinheiro. Como palestrante e mentor em finanças, Paulo, qual o impacto dessas atividades que você faz na vida das pessoas e empresários que você orienta? Fala para nós um pouquinho sobre Na isso. verdade, é curioso que, na verdade, como eu falei, tudo começou quando eu quebrei financeiramente, né? Tive um processo de reerguimento com relação a finanças. A gente vai abordar isso um pouquinho mais tarde, mas o importante é que eu comecei a trabalhar na igreja isso como um ministério para ajudar famílias e empresários a superarem suas dificuldades Que financeiras. legal. E dentro desse processo, a gente trabalhou com várias famílias. A gente teve a oportunidade de trabalhar com algumas famílias e alguns empresários que realmente estavam com problemas muito sérios financeiros. A gente teve a oportunidade de ajudá-los a sair do outro lado. Contando algumas experiências, eu tive algumas experiências boas e, obviamente, como tudo na vida, algumas experiências não muito felizes. Mas contando uma experiência feliz que eu tive, foi interessante um casal que, quando a gente começou a anunciar na igreja, falou: olha, nós estamos agora desenvolvendo um ministério que a gente ajuda as pessoas a buscarem o reequilíbrio financeiro e tal. O casal nos procurou, na verdade me procurou. Falei assim: Paulo, eu queria ver como é que você pode fazer para me ajudar e tal. Eu falei: cara, não tem segredo, eu preciso primeiro que você me abra toda a sua vida financeira, Exato. quais são os seus ganhos, seus gastos, suas dívidas e tal. E a gente foi, sentou, ele foi, me passou tudo aquilo que ele tinha, e foi muito interessante que quando ele passou esse processo todo, eu falei com ele, falei: cara, você não está tão mal assim, você só tem que se reestruturar financeiramente. Você tem uma dívida que realmente, pelo que você está colocando, que você e sua esposa trabalham, não tem como tá superando nesse momento, mas se a gente ajustar aqui, a gente consegue sair do outro lado. E uma coisa que eu faço, e que eu até comento no livro, eu trabalho com o ministério, quando envolve família, eu trabalho com a minha esposa junto. Legal. Eu não faço o trabalho de mentoria financeira somente comigo. Porque às vezes a esposa fica naquela: mas eu vou falar com um homem que eu não conheço e tal. Então leva a minha esposa Sim. conversa com a esposa, conversa com o marido e tal. E a gente consegue fazer Estratégia boa. um jogo legal para poder crescer a família, ajudar a família a crescer Sim. nesse sentido. E eu me lembro que uma das coisas que eles colocaram, né? Tinham 3 filhos, um de 18, um de 16 e uma de 13. E uma menina de 13. E quando a gente fez as contas, eu falei: tá bom, seus filhos sabem que vocês estão com problema financeiro? Não, Paulo, meus filhos não podem saber que eu estou com problema financeiro. É clássico, né? Eu falei: olha, assim, me desculpe, mas seus filhos trabalham? Não, Paulo, eles não trabalham. Não tem problema, não estou dizendo que você tem que botar eles para trabalhar. Falei: mas vamos pensar assim, você e sua esposa hoje ganham 10x e estão gastando 12x. Você tem que sentar com a família e dizer assim: gente, seguinte, papai e mamãe ganham 10x, a gente está gastando 12. A gente tem que passar a gastar 8 para poder buscar o equilíbrio, depois, quem sabe, vai voltar até a gastar 10. E aí houve uma certa relutância, principalmente da mãe. A mãe: puxa vida, mas meus filhos não têm que passar por isso, por uma irresponsabilidade nossa. Eu falei: não é questão de responsabilidade, foram circunstâncias. Barco, né? Eu falei: foram circunstâncias que surgiram, que fizeram com que vocês entrassem em dívida. Sim. E aí foi interessante que eles fizeram uma reunião de família e foi a posição que eles colocaram, aquilo que eu falo, a questão de você envolver sempre a família em todo e qualquer processo. Que ele falou assim: Paulo, meu filho de 18 anos, na hora, eu falei: pai, ele fazia, não era nem academia, acho que era natação que ele fazia, mais aula de música. Não, pai, por enquanto vamos cortar, para a gente poder buscar o reequilíbrio. E eles foram se reequilibrando. E uma das coisas que eu sempre coloco é que no processo de busca do reequilíbrio financeiro, a gente tem que entender que você não tem que cortar tudo e nunca mais voltar a ter nada. Então, no processo que eu sempre coloco, e minha esposa, a gente sempre coloca na questão da orientação do reequilíbrio financeiro, é que existem, como você acabou de falar, você falou numa outra oportunidade sobre a questão do tempo que a gente tem, que a própria palavra de Deus diz: Verdade. que cada coisa tem o seu tempo, lá em Eclesiastes. E na verdade o que acontece? A gente tem essa questão de que a família vai passar por um determinado momento de privação de algum privilégio, mas ela vai conseguir superar. E foi interessante que eles começaram a fazer esse processo e a conta não batia. Eu falei: olha, uma alternativa é vocês buscarem uma nova fonte de renda. Eu falei: Porque às vezes não está só com cortar a despesa, né? Às vezes tem que Exatamente. melhorar a renda, né? Aí eu falei: vocês não sabem fazer alguma coisa? Aí a esposa falou: não, Paulo, eu faço pão de mel. Eu falei: legal, começa a fazer pão de mel. Resumindo a história, para não ficar muito longa, hoje ela aposentou,
e vive de vender pão de mel. Uau. Hoje ela faz pão de mel para casamento, faz pão de mel para padaria, para mercearia. Ou seja, ela buscou um novo negócio a partir de uma coisa que eles não tinham percebido. É uma renovação da mente, né? Mas o mais importante disso tudo, que eu sempre coloco, e enfatizo muito isso no meu livro, que como eu disse já algumas vezes, é a questão da família. A família tem que estar unida, ela tem que participar do processo. Às vezes pensa, Paulo, mas meu filho tem 2, 3 anos. Com certeza, aí não. Mas se eles têm o entendimento de que o quanto vale o dinheiro, vale a pena chamar e negociar. Eu já infelizmente, fiz isso em muitos casa e pais... vale muito a pena. O problema é que, às vezes, muitos pais, eles pensam que, puxa vida, eu não vou fazer meu filho passar por uma privação, eu não vou tirar a escola de natação ou, sei lá, ou até tirar de uma escola particular, às vezes, né? Tem uma outra família que a gente ajudou a ajustar e foi muito interessante. A família veio, nos procurou, Paulo, a gente está com dificuldade. Eu falei, não, vamos ajustar e tal. Quando eu fiz as contas que eles passaram, eu falei, gente, é muito simples. Tem que tirar os filhos da escola particular e botar na pública. Na hora a mãe começou a chorar, porque é a única coisa que eu vou deixar para meus filhos é a educação. Eu falei, escuta, mas não é para sempre. É até vocês superarem esse momento de dificuldade. E às vezes essa mudança vai potencializar a rapidez, né? Sim. A pessoa vai buscar com mais rapidez, certeza. né? Às vezes não vai ficar presa naquilo, né? E veja, e todo o processo de mentoria, e que eu falo muito nas minhas palestras, a questão de que você tem que buscar aquilo que a gente até falou em outra oportunidade, a questão da inteligência financeira. Ou seja, você tem que buscar compreender aquilo que você precisa fazer para você poder sair do outro lado. Exatamente. Uma frase que eu uso muito quando eu dou nas minhas palestras com relação à questão do uso das coisas, né? Se você quer ter resultados diferentes, você tem que agir diferente. Se você age da mesma forma, sempre... Gente, não tem como você ter resultados diferentes se você age sempre da mesma forma. É verdade. Isso parece uma bobagem, né? Falar, o cara está falando que todo mundo sabe, mas ninguém pratica. Esse é o grande problema, né? Todo mundo sabe, mas ninguém faz, né? Uma das coisas que eu coloco nas minhas palestras também, que eu faço a pergunta clássica, quando começa assim, quem aqui concorda que é importante fazer orçamento financeiro? 99%, se não 100% levanta a mão que concorda. Aí eu pergunto, quem faz? Não, 10% levanta. Eu falei, tá bom, e quem executa? Porque existe uma diferença entre fazer... Gente, assim, e é impressionante como a estatística não eu mata, faço uma pergunta parecida com essa também quando eu ministro sobre finanças e é interessante, e as pessoas assim, cara... E o que eu acho legal é que eu falo para as pessoas, todo mundo tem a consciência de que é importante fazer. Por que não faz? Por que não faz, né? Na verdade, assim, a experiência que eu conto até no livro é que eu passei a fazer depois que eu quebrei. Sim. Mas você não precisa quebrar para poder começar a fazer. Se você tem a oportunidade de começar antes, comece antes. É verdade. Paulo, está sendo muito legal essa série. A gente vai continuar, tem muita coisa boa ainda para a gente trabalhar. A gente já volta, vamos fazer só um breve intervalo aqui. Eu já volto para compartilhar a palavra e continua assistindo a série na sequência amanhã aqui com a gente. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Compartilhar algo precioso que está na palavra, Mateus 7, 24 e 25, que diz que aquele que escuta as palavras do Senhor, e aí tem uma vírgula, as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, as dificuldades da vida, as coisas que acontecem realmente na nossa vida, e aquela casa não ruiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, sobre um fundamento, sobre Cristo. Quando nós não fazemos isso e edificamos uma casa sobre areia, sem fundamento, sem princípio, sem estarmos interligados como família, sem estarmos conectados com Deus, nós vamos construir na areia. E essa casa na areia não subsiste, é uma dificuldade. Por isso nós precisamos aprender a praticar a palavra. Costumo dizer que às vezes você vai a um sermão, um domingo na sua igreja, e escuta um pastor pregando sobre a necessidade de você liberar perdão ou pedir perdão para alguém. E aí, no final daquele culto, o seu cônjuge, a pessoa que está com você, fala assim, ei, vamos pedir perdão para fulano? E aí a pessoa responde assim, de jeito nenhum.
Ou seja, escutou a palavra, mas não está disposto a praticar a palavra. Quanto mais você estiver disposto a ler a palavra e a praticar a palavra, mais transformações verdadeiras você vai viver na sua vida, no seu dia a dia. Deus abençoe poderosamente a sua vida e eu te vejo amanhã no Conexão com o André Hummel. Deus te abençoe.